Dudu Rigo, salve. E aí, que mais? Cadê a galera? 14? Augusto, aí. Tá boa, tá dando certo então. Só aguardando a galerinha chegar. Sim, tudo certo, tá tudo certo sim. Ah, boa. Qualquer coisa vocês me digam, tá? Salve! General Killer. Tá, né? E mais áudio e imagem certinhos, tudo tranquilo? Sim, tá boa. Deixa eu trocar a câmera aqui então. Aí, olha só, hein? Pessoal, então enquanto o resto da galera vai chegando aí, né? Vocês são bem participativos, né, meu? Gostei de dar aula pra vocês. Enquanto o resto da galera vai chegando, então vamos começando aqui a nossa aula devagarinho. Pessoal, então vamos começar a falar, né? Acho que o professor Fábio já deu aula para vocês, ou vai dar aula para vocês. Ele ficou responsável pelas geometrias, vai trabalhar geometria plana, geometria espacial, geometria analítica. Acho que, se eu não me engano, trigonometria também. E para mim, praticamente sobrou todo o resto, tá? Então, inicialmente, a gente vai começar a falar de conjuntos numéricos. Primeiramente, vamos discutir o que é um conjunto na matemática, para depois, daí sim, a gente chegar nos conjuntos numéricos. Um conjunto, pessoal, nada mais é do que um agrupamento de elementos, tá? Esses elementos podem ser, pode fazer um conjunto de dias da semana, tipo segunda, terça, quarta, quinta, até o domingo. Pode fazer um conjunto dos alunos do extensivo tarde e manhã e colocar o nome de todos vocês lá dentro desse conjunto. Que mais? Tem uma série de coisas que tu pode fazer conjunto. Qualquer agrupamento de elementos que tu tiver, desde que eles tenham uma característica comum, né, vai ser um conjunto. Claro, não pode pegar um troço nada a ver, tipo, pegar os alunos do extensivo manhã e tarde e juntar com, sei lá, o conjunto das vogais. Aí nada a ver, tá? Tem que ter uma característica comum entre os elementos. Tranquilo? Aí, olha esses exemplos que eu trouxe para vocês. Exemplo 1, conjunto das vogais. Chamei de V, a gente sempre usa uma letra maiúscula para representar um conjunto. Tu coloca uma chaves, né? Chaves aqui na entrada e na saída, e coloca os teus elementos ali um por um listados lá dentro. O conjunto das vogais vai ser o A, o E, o I, o O e o U. Outra forma da gente representar um conjunto é fazendo esse cara aqui, ó. Tu faz uma elipse, tipo um círculo espichado, e coloca teus elementos lá dentro. Outro exemplo, conjunto dos naipes de um baralho. Chamei de N, de naipe. Aqui a gente tem espadas, copas, ouro e paus. Aqui dentro tu também pode colocar eles dentro dessa elipse, tá, pessoal? Duas formas da gente representar conjunto. Essa e essa aqui. Aproveitando que eu falei de formas de representar, nós temos três formas de representar conjuntos. A gente tem por extensão, que é tu listar um por um dentro das chaves. Tu tem por compreensão, que é tu explicar para quem está lendo como que funciona a regra do conjunto. Olha o exemplo aqui, todos eu estou pegando em relação àquele conjunto das vogais. Olha esse exemplo. O conjunto das vogais é igual aos x, tal que x é uma vogal. Esse x é uma coisa genérica, tá? E aqui, ó, primeiro tu tem o x, que são todos os x que estão nesse conjunto. Aí depois dessa barrinha, que significa tal que, a gente tem a explicação do que são esses x. No nosso caso, os x são vogais. Então a gente lê assim: o conjunto das vogais são todos os x, tal que x é uma vogal. Aí só pode ser o A, E, I, O e U. Então a gente explica qual é a regra, por compreensão. Por último, a gente tem o diagrama de Venn. Venn é o nome do matemático que criou essa representação. É fazer uma elipse e colocar os elementos ali dentro. Tranquilo? Boas, aí a galera tá chegando aí. Ah, boa. Vou seguir então. Depois nós temos a relação que é chamada relação de pertinência de um conjunto. A gente pode dizer que um elemento pertence ou ele não pertence a um conjunto. Olha alguns exemplos, sempre baseado naqueles carinhas iniciais ali das vogais e dos naipes, ó. A letra E, ela pertence ao conjunto das vogais. Óbvio, né? Porque E é uma vogal. A gente escreve matematicamente assim, a letrinha E, aí tu coloca esse símbolo que parece um E maiúsculo, só que meio arredondado, quer dizer que pertence. Então o E pertence ao conjunto das vogais que a gente tinha usado a letra V, né, para ele. Depois nós temos que a letra R não pertence ao conjunto das vogais. Então tu vai fazer aquele mesmo E, só que vai fazer um risco em cima para dizer que ele não pertence. Então esse é o símbolo de pertence, esse é o símbolo de não pertence. Depois, com os naipes, ó, esse símbolo aqui é o espadas, né?
ele pertence ao conjunto dos naipes, porque o espada, não sei se é espada ou espadas, não lembro, mas ele pertence ao conjunto dos naipes de um baralho. Agora, se tu pegar esse outro cara de baixo, que é um quadrado, isso aqui não é nenhum naipe, né? Para quem já jogou baralho sabe. Então não pertence ao conjunto dos naipes, e a gente coloca aquele E arredondado, só que com um risco para dizer que ele não pertence. Então a gente tem símbolo de pertence e símbolo de não pertence. A gente chama isso de relação de pertinência. Depois, outras ideias que a gente tem que saber também. A gente tem o chamado conjunto unitário. Esse cara é bem sem graça, na verdade. Conjunto unitário é qualquer conjunto que tenha só um elemento. Exemplo, conjunto A, vai ser só a letrinha A. Conjunto P, de presidente. Ó, explicando por compreensão. Ó, aqui eu expliquei por extensão, né? Eu listei todos os elementos. Só que, claro, como ele só tem um elemento, ficou só um cara lá dentro. Agora eu vou escrever ele por compreensão. P é um conjunto de todos os X, tal que X é o presidente atual do Brasil. Tá, então só pode ser, só tem um elemento, né? Só tem o atual presidente do Brasil. Beleza? Não vou citar nomes, né? Porque eu não quero causar discórdia aí. Mas agora, pensando bem, eu não deveria ter colocado exemplo de presidente, não. Tá? Depois, conjunto vazio. Tá, sem muita opinião, mas só para explicar, tá? Eu não gostaria de ter colocado porque eu não gosto da gestão do Brasil, né? Atual presidente não dá. Mas enfim, agora vem a polêmica nos comentários. Vamos seguir. Conjunto vazio. O conjunto vazio também é meio sem graça. O conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos, ele não tem nada dentro dele. Ele possui duas formas de representação. Tu pode colocar aquelas chavezinhas e nada dentro, para dizer que ele não tem nada, ou tu pode usar esse símbolo, que é uma bolinha com um traço em cima. E esses dois caras representam um conjunto vazio. E a gente pode representar também por diagrama de Venn. Aí tu faz aquela elipse e não coloca nada dentro, porque não tem nenhum elemento dentro dele. Tranquilo? Algumas perguntas. Deixa eu ver. Deixa eu ver que vocês falaram bastante aqui. Tá, a galera falou que imagem e áudio tá tudo certinho, elogiaram o YouTube. Se a gente pode disponibilizar aqui, deixa eu ver, os professores podiam fazer todos, tá, peraí. Professor, vai ficar salva a live aqui no YouTube? Pois olha, eu tava vendo isso, eu dei uma live hoje para a turma da MED de manhã, eu tava vendo essa possibilidade, eu acho que eu vou deixar salvo sim, tá? Acho que sim, qualquer coisa depois eu informo vocês lá no grupo no Facebook, mas acho que dá para deixar salvo sim. Depois vem a pergunta, Sor, nós vamos ter esse material? Olha, se vocês quiserem, eu posso postar os slides dessa aula sim. Pode ser. Respondido? Sim, né? Vou seguir. Vamos falar do chamado subconjuntos. Pessoal, deixa eu ver, minha câmera não ficou na frente, não. Um conjunto X é subconjunto de um conjunto Y se todos os elementos do conjunto X também pertencerem ao conjunto Y. Olha só, vamos ver se fica mais claro com um exemplo. O conjunto das vogais é subconjunto do conjunto A, que é o conjunto do alfabeto. Pessoal, para um conjunto ser subconjunto do outro, todos os elementos desse conjunto têm que estar dentro lá daquele teu outro conjunto. Por exemplo, as vogais é o conjunto da letra A, ali o A, E, I, O, U. Tá, e se tu pegar um conjunto do alfabeto inteiro, olhem para a câmera aqui, eu estou tentando gesticular, né? Ó, se tu tem um conjunto das vogais, que é A, E, I, O, U, e tu tem um conjunto inteiro do alfabeto aqui do lado, tu concorda que esse conjunto das vogais, ele tá dentro do conjunto do alfabeto? Tá, né? Só que, claro, o alfabeto vai ter mais um monte de consoante ainda. Mas o conjunto ali das vogais vai estar dentro dele. Então a gente diz que o conjunto das vogais é subconjunto do conjunto do alfabeto. Tranquilo? Como que a gente pode escrever isso matematicamente, ao invés da gente precisar ficar gastando a ponta do lápis? A gente pode dizer assim, ó, o x está contido no y, com esse c aqui meio estilizado, meio balaqueado. Ó. A gente lê assim, x está contido em y, beleza? Outra forma de escrever também, que daí não é muito habitual, tá, pessoal, é o contrário. Tu coloca assim, y e um c virado e o x. Isso quer dizer que o y contém o x, tá? Não é tão comum aparecer esse cara aqui, mas vai que né? Y
contém x e esse aqui é x está contido no y. Vamos falar dos conjuntos numéricos agora, que é onde eu quero chegar. Onde eu queria chegar, né? Primeiramente, os números naturais. Pessoal, os números naturais eles estão associados com tu poder contar, né? Contagem das coisas. 0, 1, 2, 3, 5 coisas, 4 coisas, 1 milhão de coisas. O conjunto dos naturais serve para a gente contar. A gente especula que a origem do conjunto dos números naturais foi lá quando a sociedade, né, precisou contar. Tipo, lá na época das cavernas, sei eu, posso estar falando uns absurdos, né? Daqui a pouco tem algum professor de história aí para me corrigir. Mas quando surgiu a necessidade, eu não sei exatamente quando, né? Quando a sociedade passou a precisar contar, seja a quantidade de pessoas da sua tribo, ou a quantidade de dias que eles estavam em uma região, que eles eram nômades, dias mais ou menos, né? Porque eles não tinham exatamente a mesma noção de dias que a gente, mas alguma forma de períodos eles tinham. Que mais? Daqui a pouco contar a quantidade de animais que tinha numa região. Enfim, uma série de coisas com certeza eles precisaram contar. Foi a partir daí que surgiu a origem dos números naturais. Claro, né, eles não usavam esses algarismos que a gente usa hoje em dia. Esses algarismos que a gente usa hoje em dia a gente chama de algarismos indo-arábicos, tá? Porque foi lá na região que ele surgiu. E eles são bem mais recentes. Eu não lembro exatamente de quando, mas é tipo entre ano 1000 e 1800 por aí, tá? Beleza? O conjunto dos naturais, então, são os caras que a gente pode contar, incluindo o próprio zero. E aí a gente tem um subconjunto, que é um cara que está dentro desses naturais, que é bem específico, tá? Quando tu coloca os naturais com asterisco aqui, quer dizer que tu exclui o zero. Tá vendo que eu tenho os mesmos elementos, só que eu excluo o zero? Esse é o conjunto dos naturais com um asterisco. Ele sinaliza que tu tira o zero, beleza? O conjunto dos naturais, eles são infinitos, porque tu pode ficar contando a tua vida toda se quiser. Aproveitando que a gente está falando de subconjuntos, a gente poderia criar outros dois subconjuntos dos naturais. O conjunto dos números pares, porque todos eles estão dentro dos naturais, e a gente poderia também criar ali o conjunto dos números ímpares, que eles também estariam todos dentro dos números naturais, beleza? Os pares e ímpares, eu quero dizer os pares e ímpares positivos, né? Os negativos, por enquanto, ainda não estamos falando sobre, mas agora vamos falar. Depois surgiu o conjunto dos números inteiros. Da onde que foi a ideia que surgiu o conjunto dos números inteiros? Quando a sociedade precisou começar a fazer trocas, começou a trabalhar com finanças, seja troca de produtos, de colheitas, né? De alimentos, ou até quando surgiu a moeda, quando precisava fazer câmbio. Por quê? Porque surgiu a ideia dos caras negativos, tu precisava representar quando tu estava devendo alguma coisa. Por isso nós temos o conjunto dos inteiros. 0, 1, 2, 3 e assim segue, os positivos para a direita, e para a esquerda vem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e segue infinito para cá. Tranquilo? E é fácil, né? Eu coloquei aqui para nós que é fácil a gente ver que os naturais estão contidos nos inteiros. Claro, ó, do 0 para a direita, aqui tudo é natural, não é? Então os naturais estão todos contidos, ó, dentro dos inteiros. Então a gente pode dizer que os naturais são um subconjunto dos inteiros. Depois nós temos os chamados números racionais. O conjunto dos racionais, tá, são todos os números que a gente pode escrever como uma fração. Só que às vezes essas frações elas vêm um pouco maquiadas, tá? Vou comentar um pouquinho a respeito no próximo slide. Mas a gente tem que saber que o conjunto dos racionais são todos os caras que a gente pode escrever como fração. Aí aqui tem o jeito que a gente escreve ele, tá? Por compreensão. A gente diz assim, ó. O conjunto dos racionais são todos os x, tal que x é uma fração. Aí, ó, o a, que é esse cara de cima, que é o numerador, ele é um número inteiro. E o b, ele que é o denominador, ele também é um cara inteiro. Só que cuidado, ele é um inteiro com asterisco. Quer dizer que é um inteiro que não pode ser zero. Porque na matemática, tu não pode dividir por zero. Então a gente faz essa restrição para tu não ter o risco de ter zero aqui embaixo, beleza? Depois nós temos a ideia, ó, que todos os números inteiros podem ser representados como uma fração. Claro, lembra daquela história do colégio que qualquer inteiro tu consegue escrever como fração? Por exemplo, tu tem o número 2. Tu concorda que tu consegue escrever o 2 como 2 sobre 1, escrevendo sobre 1 embaixo dele? Automaticamente ele vira uma fração. Então, todo número inteiro tu pode sim escrever como uma fração. Isso a gente conclui, então, que como todo número inteiro a gente consegue transformar numa fração,
obviamente os inteiros podem estar contidos, né, estão contidos dentro dos racionais, porque eles também podem virar fração. O que eu falei ali antes, que as frações podem estar maquiadas? Sim, olha só, números decimais, que a gente chama de decimais finitos, porque tem uma quantidade finita de casas depois da vírgula, esses caras aqui, eles também podem ser escritos como frações. A gente pode converter sempre um decimal para fração. Então, 0,7, 2,453 e esses outros dois caras aqui, eles também são números racionais. Apesar deles não serem frações, a gente tem que saber que a gente pode passar eles para fração, então com certeza esses caras também são racionais. Outro exemplo são as chamadas dízimas periódicas. As dízimas, elas têm infinitas casas depois da vírgula, por isso que tem até 3 pontinhos para indicar que aquilo lá segue infinito. Só que as dízimas, elas têm uma característica interessante, elas têm uma repetição. Por isso que ela é chamada de periódica, porque tem algo que se repete. Aqui é 7, 7, 7 e fica repetindo 7 para sempre. Olha essa outra, a gente tem 13, 13, 13 e segue repetindo 13 para sempre. Terceiro caso, 4, 4, 4 e segue repetindo 4 para sempre. Essa é a característica da dízima periódica. As dízimas periódicas, a gente também consegue converter elas para fração. Então, as dízimas também são racionais. Então, só recapitulando, o que é um número racional? Pode ser uma fração já prontinha para nós, escrito como uma fração, tipo 2 sobre 3, 5 sobre 4. Pode ser um número decimal com quantidade finita de casas, ou pode ser uma dízima periódica, que é um cara que tem infinitas casas depois da vírgula, mas é algo que se repete. Tranquilo? E tem os inteiros também, que a gente consegue escrever como fração. Então, esses são os 4 tipos de cara que podem aparecer dentro dos racionais. Beleza? Qualquer coisa, dê um grito. Depois, nós temos o conjunto dos números irracionais. Pessoal, como vocês podem ter percebido, os conjuntos anteriores sempre estavam um dentro do outro. Os naturais estavam dentro dos inteiros, depois os inteiros estavam dentro dos racionais. Agora, esse conjunto dos irracionais, eles são um conjunto meio antissocial. Eles não se relacionam com ninguém. Eles são um conjunto à parte. Eles não estão dentro de racionais, nem de inteiros, nem de naturais. E nem os naturais, inteiros ou racionais estão dentro dele, tá? Ele é um conjunto à parte. Um número irracional é um número que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros, ou seja, não racionais. As raízes não exatas e os números decimais com infinitas casas após a vírgula são números irracionais. E aqui a gente tem alguns exemplos. Números irracionais vão ser aquelas raízes que vocês não vão conseguir resolver, tipo raiz quadrada de 2, não tem como fazer, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7, esses caras sempre são números irracionais. E também a gente tem os números com vírgula, né? Que a gente tem uma quantidade infinita de casas depois da vírgula, só que não tem nenhum padrão de repetição, diferente da dízima, tá? Isso é um exemplo de número irracional. Te liga, tem um raiz de 2, tem esse cara aqui que tu pode perceber que não tem nada se repetindo, e a gente tem o número π também. O número π é o número irracional mais famoso que tem. Lembra que o π a gente aproxima por 3,14? Mas, na verdade, se tu for pegar, ele tem infinitas casas depois da vírgula e nenhuma lógica naquelas casas. As primeiras é 3,14, 15, 9, e aí depois eu não sei mais. Segue infinito. Tranquilo? Por último, nós temos o chamado conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é uma barbadinha de explicar para vocês, porque se tu entendeu os racionais, se tu entendeu os irracionais, os reais nada mais é do que a junção dos dois. Esse símbolo aqui que está no meio, ó, esse U, ele significa a união entre conjuntos. Então quer dizer que tu une todos os elementos dos racionais com todos os elementos dos irracionais, e isso vai te dar o conjunto dos reais. Esse que é o segredo dos reais, é a união dos dois. Os reais, a gente diz que a gente pode colocar eles numa reta numérica, tá, pessoal? Olha só, peguei uma reta e coloquei os números inteiros. 0, 1, 2, 3, assim segue para a direita. Menos 1, menos 2, menos 3 segue para a esquerda. Importante, para cá vai ficando maior e para cá vai ficando menor. Sempre que tu anda para a direita numa reta numérica, tu vai crescendo. Quando tu anda para a esquerda, tu vai decrescendo. Tá, dito isso, o conjunto dos reais, a gente diz que eles podem ser colocados numa reta numérica. Aqui eu coloquei só os inteiros. Mas assim, tu pode colocar os reais aqui numa reta numérica sem deixar buracos. Por que a gente diz sem deixar buracos? Porque olha o exemplo da reta dos inteiros. Tem o 0, aí tem todo um espaço em branco, número 1. Todo um espaço em branco, número 2.
todo um espaço em branco, número 3. Para cá, a mesma coisa. Todo um espaço em branco, menos 1. Todo um espaço em branco, menos 2. Agora, nos inteiros, tu sempre vai poder colocar um monte de número entre 0 e menos 1. Ou entre 0 e 1. Entre esse intervalo, entre o 0 e o 1, a gente tem infinitos números reais aqui. Então, a gente diz que a gente preenche todos os buracos. Não é uma reta que fica um espaço em branco. Beleza? Tranquilo até aí? Me digam aí vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sofia, prof, como que representa as dízimas em frações mesmo? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar daí, eu vou conversar com vocês a respeito de conversão de número decimal finito para fração e depois de dízima periódica para fração. Pode ser, Sofia? Aí na aula que vem a gente fala sobre isso. A gente vai falar também, eu acho que eu vou comentar sobre operações com frações também, relembrar como é que faz adição, a subtração, multiplicação e divisão com frações e com números decimais, que eu sei que a galera se perde pra caramba, né? Normal, a gente esquece das coisas. E potenciação e radiciação de frações também. E acho que é isso. Daí a gente vai trabalhar alguns outros conceitos, né? As operações dentro desses conjuntos. Tranquilo, boa. Tudo certo, pessoal? Pô, a galera já arredou, tinha 52, agora tem 44, meu. Ah, tô de olho em vocês, hein? Para concluir, vou só fazer essa questãozinha aqui, daí a gente volta lá para o Paul Talk e troca uma ideia para fazer uma discussão final. Não vou passar muito do tempo, né, porque eu já entrei um pouquinho depois ali por causa da aula de biologia, então não quero torturar muito vocês. Olha o que diz essa questão. Dos números apresentados abaixo, quais podem ser classificados como números racionais? E aí a gente tem a afirmação 1, a afirmação 2 e a afirmação 3. Tu vai ter que analisar quais desses caras aqui são racionais. Primeiro, olha o que está escancarado aqui para a gente, pelo menos escancarou para mim. Essa afirmação 3 está nos dizendo que o raiz de 14 ele pode ser classificado como número racional. Só que a gente acabou de discutir que o número para ser um número irracional, ele é uma raiz de um cara que tu não consegue resolver. E se tu parar para pensar, tu não consegue resolver a raiz de 14, né? Tipo, se tu fizer 3 vezes 3 para tentar resolver aquela raiz, né, multiplicar dois caras para dar o valor que está lá dentro, 3 vezes 3 dá 9, nada a ver. Se tu pula para o próximo, que é 4 vezes 4, já vai dar 16. Então não tem como tu chegar nesse 14, é uma raiz que a gente não consegue resolver. Então de cara a gente já descarta tudo que tem 3. Ó. Letra C, somente 3 não pode ser, e letra E, somente 1 e 3 também não pode. A gente fica entre D, B e A, e aí a gente chuta e erra. Então por isso que a gente vai fazer até o final. Depois, essa afirmação 1, vírgula, tá vendo que tem infinitas casas depois da vírgula. Vamos analisar se alguma coisa se repete ou não, para ver se é dízima ou não é. 3, 2, 3, 1, daí depois tem 3, 2, 3, mas aí já tem um 4. Não é 3, 1 de novo, né? Tá, daí depois tem um 3, 1 e 3, 4. Tá vendo que não tá nada se repetindo aqui, não tem uma lógica por trás desse número? Quando não tem lógica de repetição, então ele é irracional. Então a 1 também não está correta. Então não pode ser a letra A e não pode ser a letra D. É isso? É, né? Tá, então só sobrou a B pra gente, mas vamos justificar igual. Olha esse número, 0, e um monte de coisa. 5, 5, 6, 4, 1. Olha o que acontece. 5, 5, 6, 4, 1. Olha o que acontece. 5, 5, 6, 4, 1. Tá vendo que essa parte aqui, ó, que eu tô passando o mouse por cima, se repete? Quando se repete, quer dizer que o cara é uma dízima periódica, tá? Agora que eu vi que a minha câmera ficou em cima, mas eu acho que eu falei a questão, não teve problema. Tá? Esse cara é uma dízima periódica porque tem algo que se repete, mesmo que seja muito estranho. Então a resposta correta é somente 2. Esse cara sim é racional. Tranquilo? Deixa eu ver ali, ó, perguntou. Não entendi essa última parte dos espaços em branco na reta numérica. Tá, vamos voltar para o Paul Talk e daí a gente discute essa questão, pode ser? Daí a gente encerra por ali. Tá, vou encerrar a live aqui. Olha aí, hein? Voltei. Será que a galera já voltou do YouTube?
Ó, respondendo uma pergunta aqui, né, que foi respondida por uma colega também. Olha só, o General Killer, que eu não sei quem é, perguntou: não entendi essa última parte dos espaços em branco na reta, na reta numérica. A Gabriela Garcia respondeu: entre 0 e 1 tem muitos números, 0,01, 0,02 e assim até chegar no 1. Por isso não fica nenhum espaço sobrando na reta, disse a Gabriela. A ideia é mais ou menos essa, tá? Tu sempre vai poder pegar um cara cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, para tu preencher todos aqueles espacinhos, aqueles infinitos espaços que tem disponível pra gente. Esse que é o esquema, tá? Só que cuidado, tá, Gabriela? Quando tu diz que a gente pode pegar sempre caras até chegar no 1, pode dar uma ideia que tu vai conseguir chegar num cara que seja exatamente o antecessor do 1. Só que como os números reais, tu sempre pode pegar um cara menor, 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 menor. Na verdade, se tu for ficar caminhando ali na reta até chegar no... Olha a abstração da coisa, cuidado. Quando tu vai caminhando na reta numérica até tu chegar no número 1, na verdade, tu nunca conseguiria chegar no número 1 se tu fosse pensar sempre no número menorzinho que tem a seguir. Porque tu sempre pode pegar um cara menor, e depois um menor, e depois um menor. Tu sempre vai podendo pegar um intervalo menor. Caso não tenha ficado muito claro, na semana que vem a gente discute, porque na semana que vem eu vou ver se eu vou ter uma outra ferramenta à disposição que eu vou poder riscar e mostrar para vocês essa ideia de intervalo daí. Daí acho que fica mais claro para eu mostrar por que sempre tem um número menor em um intervalo. O espaço entre o 0 e o 1 seria infinito, então? O espaço, não dá para dizer que o espaço é infinito, mas a quantidade de termos entre 0 e 1, isso sim é infinito. Bah, agora que loucura, né? O espaço não é infinito, mas a quantidade de termos entre eles é infinito. Olha a abstração da matemática, né? Que nem aquele negócio de filosofia, que se vai andando metade do caminho e nunca chega no final. Bah, boa, exatamente isso. Não sei se vocês tiveram essa aula de filosofia, se foi comentado sobre isso ou foi uma curiosidade da Júlia. É exatamente isso. Se tu for sempre caminhando e aí tu faz um intervalo e na próxima vez tu faz metade do caminho, depois metade, tu nunca vai chegar no final. Boa. Exatamente isso. Sor, não entendi muito bem a questão da alternativa 2 ser racional. Aquela alternativa 2 ela era uma dízima periódica. Tinha, acho que se eu não me engano, era 5, 5, 6, 4, 1. Aí depois começava a repetir. 5, 5, 6, 4, 1. Depois repetia de novo. 5, 5, 6, 4, 1. E assim por diante. Quando tu tem uma repetição de par de alguns termos, sempre igual, isso caracteriza uma dízima periódica, algo que se repete. E aí esse cara é um número racional. É mais ou menos esse o segredo. Quando eu tinha mostrado para vocês as dízimas, eu tinha mostrado, por exemplo, a dízima que era 2,4444, era o 4 que se repetia. Naquele exercício, aí o que se repetia era o 55641. Depois, 55641. Depois, 55641. E assim por diante. Quando tem repetição, aquilo é dízimo. E daí, consequentemente, é racional. Tranquilo, Eduardo? Pessoal, só para não me estender muito, tá? Enquanto de repente alguém digita alguma dúvida, eu já vou me despedindo de vocês. Acho que deu tudo certo, né? Acho que foi legal ali trabalhar com o YouTube, foi legal aqui também fazer essa discussão no Paul Talk, esse chat aqui que a gente pode interagir de forma mais rápida, né? Então, se a gente junta as duas ferramentas, acho que fica super bom. A princípio, então, eu vou seguir nesse trabalho. Semana que vem a gente se encontra de novo, continua na matéria. E era isso, prazer aí voltar a falar com vocês, mesmo que seja à distância, mas pelo menos a gente já fica mais próximo. Conjuntos caem muito no vestibular e Enem? Uh, Mais ou menos. É que assim, tu precisa ter uma ideia geral de conjuntos para poder saber fazer as operações com os elementos. Tem algumas questões da URGS que tu vai resolver por conjunto, eu vou até trazer uma questão na próxima aula. Então assim, tipo, cair a FU não cai, mas tu precisa entender de conjuntos para entender o resto da matemática e de vez em quando na URGS cai alguma coisinha que tu precisa de conjuntos, tá? Acho que respondido. Tá, pessoal? Tchau, tchau para vocês, então. Agradeço aí, ó. Agradeceram pela aula, falaram que tá muito bom. Ah, coisa boa. Fico feliz daí. Coração para vocês aí. Tchau, tchau, pessoal. Até.